Olá pessoal, eu me chamo Nelson Barradas, sou fisioterapeuta, psicanalista, professor universitário, teólogo, pastor evangélico, diretor e fundador da Terra Prometida, Estância Terra Prometida, da onde falo. E hoje vou encerrar essa série de estudos em relação aos temperamentos. Depois eu ainda vou fazer um vídeo te ensinando como identificar o temperamento que predomina na minha vida. O último chama-se melancólico. A pessoa com temperamento melancólico, conforme o próprio nome diz, ela é sensível e analítica. Nós vamos ver aqui que ela é perfeccionista, um pensador profundo voltado para si, muito exigente consigo mesmo e vivendo em constante autoanálise. Pelo fato de ser sensível, ela costuma se cobrar muito, é muito exigente consigo mesmo e automaticamente tende a se entristecer quando as coisas não andam bem e tem a tendência a ser depressivo. Nós vamos ver isso. Outras características marcantes são o perfeccionismo, que eu disse, quer fazer a coisa sempre com excelência, sempre da melhor maneira possível, nunca tá bom, é isso que ela tem que tomar cuidado. Tem um sentimento de altruísmo. O que é altruísmo? É um dos sentimentos mais nobres que existe. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro para poder agir. Forma de amor ao próximo. Você se colocar no lugar do outro antes de tomar alguma decisão. É isso que está faltando muito isso no mundo hoje, nas pessoas. Só está pensando em si mesmo. Esse sentimento, ele é um dos mais nobres. A capacidade de se colocar no lugar do próximo e entender. Também chamar de empatia. A empatia também é isso. Tem uma característica de ser criativo e é cauteloso. Costuma pensar muito antes de tomar uma decisão, e isso em demasia vai ter efeito contrário. Por ser muito analítico, ele faz as coisas, ele tem um senso de criatividade, ele gosta de inovar, ele tem paciência para fazer as coisas, se preocupa com os mínimos detalhes, é introvertido. Nós vimos aqui dos 4 temperamentos: sanguíneo é o mais extrovertido, colérico é extrovertido, o fleumático e o melancólico são introvertidos. Mas algumas vezes, quando se sente animado, age como se fosse extrovertido, ou seja, quando tem algo que deixa ele feliz, ele está animado, motivado, ele tem aqueles lapsos, aqueles momentos de expansibilidade, de ser extrovertido. Mas a regra é que ele é introvertido. Graças à sua extrema sensibilidade, o melancólico é criativo e se sai muito bem no campo das artes. Então, normalmente, não é uma regra, é o que eu sempre falo com vocês, não existe... a gente, quando fala, a gente não está generalizando, mas quando a gente fala de regra. A ciência fala de regra, a regra, mas existe a exceção, e só existe a regra por causa da exceção, porque se fosse todo mundo igual, não necessitaríamos de regra. Então, normalmente, pessoas voltadas para as artes costumam ter o predomínio desse sentimento, desse temperamento, melhor dizendo, de melancolia. Sente as coisas profundamente, toda esta carga emocional. Ele, por ser muito analítico, ele pega os detalhes, ele tende a absorver toda essa carga emocional. O ajuda a entender as emoções de outras pessoas e a trocar seus sentimentos. Lembra do altruísmo, da empatia? Ele tem essa facilidade de se colocar no lugar do outro. Então, com isso, favorece a troca. Porque ele entende por que o outro está triste, ele entende por que o outro está aborrecido. Então, abre ali uma ponte de comunicação e ele acaba trocando esses sentimentos. A constante reflexão também o faz pensar na vida
fora da caixa, vendo as situações de forma original. Como ele é analítico, sensível, está sempre pensando nas coisas, é o que a gente chama, principalmente academicamente falando, pensa fora da caixinha, pensa fora da casinha, que é a mente, né? Ele pensa, ele consegue projetar alguns cenários. Isso é bom por um lado, mas ruim por outro. Lembra que ele é muito perfeccionista, ele é muito detalhista, e isso pode fazer com que ele perceba alguma situação ali e mergulhe naquela tristeza. Exemplo, está vendo noticiário de uma notícia ruim, ele tende a mergulhar ali a vivenciar aquilo. Lembra? Ele coloca uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que sofreu um acidente. Então ele tende a se projetar naquela situação. Isso não é ruim. O ruim é ficar preso nessa situação. Por isso que eu disse no primeiro vídeo dessa série de temperamento humano, que eu sou predominantemente colérico e secundariamente melancólico. Eu entendi isso. Então, quando eu estou muito agitado, eu vou dar um passeio desse meu lado da melancolia. Me ajuda a equilibrar. Só que eu não posso ficar preso nessa notícia. Aí eu pego o meu lado colérico e vou me agitar. Vou traçar novos objetivos, vou botar em prática. Isso é importante, você entender esse comportamento. Você perceber quando está muito tempo vivendo um luto, quando está muito tempo numa tristeza, porque você deve passar pelo luto, você deve chorar com quem chora, inclusive isso é bíblico, que a gente tem que sorrir, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, se entristecer com quem se entristece, ok. Mas o que não é lícito, aconselhável, é você mergulhar e ficar nesse luto. Obviamente, quando a gente olha a situação do mundo, nessa pandemia principalmente, a gente se comove, a gente chora, a gente ora, a gente intercede. De repente você perdeu, eu perdi muitos amigos, né, com essa pandemia, não perdi parentes, glória a Deus por isso, mas perdi amigos. Então a gente vive esse luto, a gente vive essa perda, tá? Mas o ruim o patológico é ficar nesse sentimento, porque nossos pensamentos geram sentimentos. Então, se eu pensar coisa ruim, eu vou me entristecer. Se eu continuar triste, eu vou me deprimir, vou me oprimir, vou me deprimir. O melancólico é autoconsciente e considera com eficiência os pós e os contras das situações. Nós falamos lá no começo, ele pensa muito naquela situação, ele vigia bastante, só que às vezes ele tem medo de tomar atitude porque é muito cauteloso. Então tudo é o equilíbrio. Dificilmente é pego de surpresa, sempre pensa à frente e calcula os problemas mesmo antes deles acontecerem. Olha como é que já passou o fato, ele já vigia e ele já projeta algo sem acontecer. Esse é o problema de você viver sempre com o pé atrás. Você está sempre esperando o pior, e isso vai te trazer dificuldades, perda de crescimento profissional, familiar. Eu vou ter medo de casar porque eu posso ser infeliz. Eu vou ter medo de ter filho porque o filho pode vir com problema. Eu não vou ter mais um filho que eu não vou conseguir sustentar. Olha como é que já entrou no ciclo patológico. O pessimismo que faz do melancólico um eficiente analista dos perigos ao seu redor é forte e responsável na tendência depressiva desse temperamento. Foi o que eu falei. É bom por um lado, mas se deixar extravasar, tende a ficar deprimido. Esta pessoa também pode exagerar problemas, criando verdadeiras catástrofes. Ou seja, ela potencializa coisas mínimas. Um resfriado vira uma pneumonia. Uma queda vira um abismo. Então, ela potencializa coisas negativas.
temperamento dela. Então você tem que entender e ter um antídoto. Sentiu que ela está ficando triste, falando só, você puxa para coisa alegre. O melancólico é mais egocêntrico do que qualquer outro temperamento, porque ele interpreta que tudo à sua volta é sobre si mesmo. Ele acha que tudo gira ao redor dele. Esse é o lado ruim desse temperamento. Ou seja, tendência à depressão, tendência ao egocentrismo. Tende a se comparar com outros e invariavelmente se sente inferior, porque nunca lhe ocorre que ele se compare com os melhores traços dos outros, ignorando os pontos fracos das pessoas. Ou seja, ele sempre se compara com o outro no quesito que o outro é bom. Ele não olha o lado ruim. E com isso o outro é o bom e ele é o ruim. Tá bom, meus amados? Espero que eu esteja te ajudando. Curta aí, comente e continue aprofundando o seu conhecimento. Que Deus lhe abençoe.